vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, estamos em plena segunda-feira, começando a semana. Passou bem fim de semana, Aninha? Graças a Deus, né? Graças a Deus, muito bem. Muito bem. O que você fez? Andou? Fez atividade física? Fiz atividade física. Então Nossa, tá bom. Ontem à noite eu cheguei em casa, primeiro eu tava bem cansada, mas eu falei assim, ai, que vontade de fazer um exercício. As meninas, é mesmo? Então vamos. Você tá vendo como a gente pode estimular? Acostuma, né? É o que eu falo. O físico, ele se Exatamente. adequa rapidamente. É muito Não, e o lindo que é isso. bom pro corpo, ele reclama, ele quer mais, Verdade. entende? É muito bacana. Mas hoje temos sorteio, né, Aninha? Temos sorteio. Então, vocês todos aí participando, nós estamos assim com um monte de e-mails para responder, então hoje vamos dar prioridade para eles, mas nada impede que você também participe com a sua pergunta aqui no programa, que hoje vai sortear mais um exemplar do Tudo Posso, mas nem tudo me convém, a última edição, que é a 14ª, com 60 mil exemplares vendidos. E temos aqui, então, esse sorteio que você pode participar assim. 0 Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Ou Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Mas, Aninha, o pessoal também pode mandar e-mail, né? Pode sim, é só enviar através do maisauderádio@cançãonova.com, Mais Saúde Rádio, porque também tem o Mais Saúde na TV, maisauderádio@cançãonova.com, que com certeza o seu e-mail vai chegar aqui e a doutora vai responder a sua pergunta, também tirar as suas dúvidas. Perfeito. Então, hoje temos o sorteio do Tudo Posso, mas nem tudo me convém. E eu quero partilhar uma coisa tão legal que aconteceu esse final de semana. Sim, por favor. E aí eu vou pedir ajuda de vocês também. Aliás, essa música tá perfeita pro clima. Bom, eu também faço minha atividade física final de semana, né? Coisa E eu boa. moro numa região muito gostosa de São Paulo, onde tem muitas árvores, etc e tal. Mas a região dos Jardins é uma região assim, que você entrou à direita, não significa que você vai conseguir dar uma volta no quarteirão, porque ela é toda enroscada, parece um caracol. E lá tô eu, porque eu sempre aproveito para estar ouvindo alguma palestra, e eu estava ouvindo naquele momento uma aula bárbara que o professor Henrique, né, que nós vamos trazer, se Deus quiser, até por telefone, se for o caso, que ele é lá de Brasília, muito bom. Ele deu uma aula espetacular de exames bioquímicos, e eu sempre escuto, porque cada vez que você escuta, é interessante porque você vê um aspecto diferente. É que nem a doutora Denise Carreiro, que me vê assim, na primeira fila dos cursos delas, e outros médicos, né? Fala assim, mas eu não sei o que vocês vêm fazer aqui. E eu digo, Denise, quanto mais eu sei, mais eu tiro proveito das suas aulas. Olha só. E o pessoal também, inclusive conheci uns médicos muito simpáticos também, favorável à nutrição funcional. Ai, que ótimo. Então nós vamos trazer Mais todo convidados. mundo aqui. Bom, mas aí eu estava andando, ouvindo, e bem concentrada tal. De repente eu vejo um senhorzinho chegar e meio que falar alguma coisa comigo, mas eu tava com o fone de ouvido, eu não ouvi, daí eu tirei e ele falou assim, onde é que fica Gabriel Monteiro da Silva? Aí eu olhei assim, porque era uma paralela da onde a gente estava, mas ele não ia conseguir chegar sozinho, de tão enrolado, porque ele acabou perdendo o ponto de ônibus dele, depois ele até me contou, e eu cheguei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, vem comigo. Aí eu até lembrei do Padre Fábio, que ele disse assim que quando ele ficar velho, que ele vai se dar ao luxo de fazer as pessoas andarem no passo dele. Porque outro dia ele foi andar com a mãe dele, e a mãe dele, daí ele se viu andando rápido, daí ele parou e andou no passo dela. Quer dizer, o envelhecer é fazer os outros andarem no seu passo. Sim. E esse senhorzinho me fez lembrar disso, porque ele estava naquele passinho, né? E aí eu também comecei a andar, eu que estava ali acelerada, né? Bom, aí peguei, continuei e tal. Aí ele falou, sabe,
Eu falei assim, em que altura que o senhor vai? Ele falou, perto da Avenida Brasil. Eu falei, e o senhor desce na Rebouça? Ele falou, desço. Eu falei, então a próxima vez, desce mais pertinho, porque a Avenida Brasil cruza a Gabriel Monteiro da Silva, ou então uma mais embaixo, que é justamente a minha rua, Joaquim Antunes, que a continuação é a rua Groenlândia, e corta também por ela. Ele falou, mas sabe o que aconteceu? Eu desci um ponto antes, porque o motorista estava correndo tanto, que eu fiquei com medo e desci um ponto antes, aí eu entrei pra cá e me enrolei. Eu falei, não, eu sei. Aí, não sei o que... sim, daí eu continuei com ele, aí ele falou assim, não, mas nunca vou ter como agradecer a senhora, só Jesus, o anjo, mas não sei quem, São Anjo Gabriel, Rafael. Eu falei, bom, ele deve ser católico, né? Sim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, o senhor é católico? Ele falou, sou. Eu falei assim, conhece a Canção Nova? Aí ele estendeu a mão pra mim, claro que eu conheço, eu amo a Canção Nova. Que lindo. Só que eu falei assim, ele falou assim, mas eu fiquei tão triste quando a rádio fechou. Eu falei, mas abriu. Ele falou, verdade? Eu falei, mas tem mais de ter o quê? Uns 2 anos? Já, vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Eu falei, não. Não, já fez. Já fez 2 anos. Eu falei assim, não, mas com certeza já abriu. Ele falou, mas eu não tô sabendo. Até comprei uma antena especial para conseguir continuar com a Canção Nova na TV. Na TV. Aí eu falei, mas o senhor ouvia antes? Eu falei, eu ouvia. Daí eu virei pra ele e falei assim, então o senhor ouvia meu programa, o Mais Saúde. Ai, ele ficou tão emocionado. Ele começou a chorar. Ai, que bonitinho. Eu fiquei tão assim. Ele falou assim, mas eu sabia. Porque outro dia eu estava assistindo o programa do Padre Fábio, eu olhei pra minha mulher e falei pra ela, essa é a mulher que faz o programa da saúde. Porque o pessoal não sabe às vezes o nome da gente, né? Mas a gente veio proseando depois. Aí eu lembrei também do ditado da minha madrinha, né? Sim. Que fala sempre assim, tudo que nos acontece nos favorece, se a gente não se aborrece, ainda agradece. Falei, tá vendo como Deus usa todos os episódios da vida da gente? Se o senhor tivesse descido no ponto certo, a gente não teria se encontrado. Gente, mas pra gente ver, né, as surpresas de Deus. E foi tão gostoso aquela conversa. Então, gente, isso me fez ver o seguinte, porque tem muitas pessoas que, por incrível que pareça, não sabem que o Mais Saúde mudou de horário. Verdade. Então, eu conto com todos vocês para estarem divulgando que, lógico, que a Rádio América voltou no ar aqui, a Canção Nova, e que o programa Mais Saúde da rádio agora é todos os dias nesse horário, de meio-dia às 13 horas, ao vivo, como estamos fazendo hoje, e já vamos começar a responder as suas perguntas. Estamos apresentando Mais Saúde. Já quero falar aqui que a Edna de Campinas, ela já está participando. Ela pergunta assim, doutora Gisela, poderia fazer uma pauta sobre alimentação na esclerose múltipla? Poderia já falar algo? Sim. Você sabe que a esclerose múltipla é uma doença autoimune. O que é isso? É o seu sistema imune que começa a perder a referência e começa a achar que você, o seu corpo, coisas do seu corpo são inimigas de você. Então ele confunde, em vez de destruir a bactéria que entrou, ele depois vai lá e começa a destruir. E na esclerose múltipla, você veja assim, os nossos nervos são que nem um fio. Só que ele tem uma capinha, o fio, não tem? Essa capinha é uma capinha de gordura. Então, o que faz na esclerose múltipla? Os nossos anticorpos começam a descascar esse fio. Então, tem vários tipos, tem várias situações, mas a ótima notícia é o seguinte, eu já tive 2 casos pesados de esclerose múltipla no consultório. Inclusive, a gente com nutrição funcional, acho que vai ajudar todo mundo, né? Mas a gente até ajuda inclusive a direcionar o paciente para o médico certo. Eu lembro que chegou uma moça, ela chegou se arrastando, ela veio com a filha, ela não andava, ela se arrastava, e ela não falava, ela tinha uma voz assim muito rouca. E eu comecei a investigar. Desculpa, eu comecei a investigar e vi que aquilo tinha algo mais estranho do que apenas uma saúde que estava se deteriorando, porque depois de um tombo ela começou que não sei o quê. Bom, começa assim um caso que às vezes a gente fala, puxa, mas não tem nada a ver. Mas às vezes aquele caso foi a gota d'água que encheu o copo. E a gente fica se pegando naquela gota, quando o copo já veio
sendo preenchido há muito tempo. Aí eu não tive dúvida, como a família dela já se tratava com o Dr. Roque, eu pedi se ela podia fazer a gentileza de passar com ele. E foi ele que identificou que tinha um problema sério e encaminhou para o Dr. Paulo Marchioli, que eu não sei se já esteve aqui com o Dr. Roque, que é um dos melhores neuros que existe, um homem fantástico. Então nós fizemos uma equipe multidisciplinar. Ela teve que ser hospitalizada para justamente tomar aquela medicação que baixa esses anticorpos contra você mesmo. E depois, com a nutrição funcional, que eu já comecei logo com ela, gente, ela tá ótima. Ela é dona de escola, ela tá falando, ela é super agradecida, mas lógico, Deus tá nisso, né? E aí, o que a gente vê, minha querida Edna? Por favor, faça aquele exame que eu peço, que já coloquei inclusive na revista Canção Nova, que os sócios costumam receber todos os meses, sobre exame da vitamina D. Edna, depois dá mais uma ligadinha, me pergunta, me coloca se você já fez esse exame. É o exame da vitamina D que a gente pede na forma de 25, entre parênteses a letra O maiúscula e H maiúsculo, fecha parênteses, vitamina D. Porque todos os pacientes que têm esclerose múltipla, uma coisa unânime, estão com a vitamina D lá embaixo. Nossa. E por que a vitamina D, nos casos de esclerose múltipla, ela é tão importante? Porque a vitamina D, ela está envolvida no todo o processo imunitário. Então, quando você tem vitamina D em ordem, é como se o seu sistema imune tivesse dois tipos de soldados. Os inteligentes e os burrinhos. O burrinho é aquele que vai e sai matando todo mundo. Ele encara que todo mundo... ele encara que quando ele é produzido, ele tem que matar tudo que está na frente. Já o inteligente só vai matar aquilo que precisa. Então, o que a vitamina D faz? Ela, digamos assim, constrói mais os inteligentes do que os burrinhos, e na hora que eles têm que ser eliminados, ela elimina mais os burrinhos do que os inteligentes. Quando a gente não tem vitamina D, os burrinhos ficam aí a toda, né? E os inteligentes em menor quantidade. Na hora de retirá-los do campo da batalha, tiram primeiro os inteligentes e depois os burrinhos. A grosso modo é assim, tá, gente? Eu tenho essa facilidade de colocar de uma maneira assim, bem alegórica, né? Para as pessoas entenderem. Então, primeira coisa, Edna, vá ver como está a sua vitamina D. E é claro que tomara que você ganhe o livro E Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, porque a alimentação, principalmente leite, derivados, glúten e algumas outras proteínas de difícil digestão, quando elas atravessam a parede do intestino e caem na corrente sanguínea, o seu anticorpo pensa, entrou um inimigo. De fato entrou, porque não é para entrar comida, é para entrar nutriente no nosso corpo. E aí eles começam a atacar. Só que quem tem genética para, por exemplo, ter uma doença autoimune, esses soldadinhos, depois que matam aquele alimento que foi parar na sua corrente sanguínea, ele confunde e vai matar uns semelhantes àquilo. E pode ser, como no caso, a sua bainha de mielina, né? Que é essa gordura em volta que encapa os seus nervos. Bom, mas você já está participando? 0 Operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Você pode também participar de outra forma. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Mas pode também estar aqui mandando o seu e-mail através do maisauderádio@cançãonova.com. Mas liga assim pra gente, 0 Operadora 11 2039 1410. Hoje concorrendo a um livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, na sua última edição, a 14ª, mas não fica triste se você não for sorteado. Você pode estar sim adquirindo aqui pelo departamento Davi, 0 Operadora 12 31 86 2600, e ajudar a fechar a campanha, né? Que hoje estamos aqui correndo para o final do mês e correndo para fechar a campanha do projeto Dai-me Almas, que faz programas como esse acontecer.
A Zilda daqui de São Paulo, doutora Gisela, bom dia, adoro o programa, estou sempre em sintonia. E é sócia, obrigada, querida. O Fábio de Carapicuíba, sou portador de hepatite C há 2 anos. Não tomo medicação, porque o médico que me acompanha diz que meu fígado não foi agredido. Está correto? Isso não vai me prejudicar mais tarde? Fábio, olha que interessante. Eu vou chamar novamente aqui no programa a doutora Natália Verutsky. Ela esteve recentemente conosco, ela lançou um livro que nós já sorteamos sobre gestação e amamentação. E ela é uma dessas vencedoras da hepatite C. Ela levou bem, ela inclusive se contaminou, Fábio, na maternidade quando ela nasceu. E ela só veio a descobrir antes de casar. E ela também, através da nutrição, que ela sempre teve uma nutrição muito regrada, mas ainda mais quando ela descobriu, ela conseguiu ir levando um tempo sem precisar tomar a medicação. Porque essa medicação é muito forte. Inclusive, eu lembro que nós estávamos fazendo uma pós-graduação juntas e ela teve que parar porque ela não deu conta de estudar. E olha que a gente fazia o curso uma vez, um final de semana por mês. E ela não dava conta. Tanto que às vezes eu ia na casa dela pra gente estudar juntas algumas coisas e depois realmente ela não conseguiu. Mas ela é uma vencedora. Ela entrou num protocolo, como a gente chama, de uma universidade e ela fez todo o tratamento e ela negativou. Tanto que depois ela, inclusive, engravidou, teve a Sofia e foi uma bênção. Então, Fábio, 2 coisas. Eu vou pedir para ela voltar e vamos sortear o livro dela que é sobre hepatite C. E aí você pode fazer as perguntas que você quiser, já manda por e-mail, tá? No maissaude@cançãonova.com, porque assim eu já ponho todas as questões e dúvidas que você tem para ela. Eu vou ver se eu consigo fazer ela vir o mais rápido possível, tá bom? A Dulce de Cruzeiro, ela diz que está querendo parar de tomar aquele medicamento fluoxetina. Qual o alimento mais adequado que me ajudaria a diminuir o grau de ansiedade? Dulce, geralmente essa ansiedade ela vem da queda de um neurotransmissor chamado serotonina. Só que essa serotonina, para ela ser formada no seu cérebro, para transmitir as mensagens lá nos seus neurônios, depende de digamos assim, do tijolinho que a constrói, que é o triptofano que tem em alguns alimentos, entre eles o chocolate. Por isso que a gente gosta de chocolate quando está no período pré-menstrual, quando está com ansiedade. Então a gente corre para um chocolate por causa do triptofano que tem nele. Mas como você sabe, não é qualquer chocolate. Hoje já tem bastante chocolate no mercado que é de cacau de verdade e preferencialmente sem leite e preferencialmente sem glúten. Tem um, inclusive, no mercado que não tem nem açúcar. Falando nisso, Ana Paula, você podia pedir para esse pessoal do chocolate mandar uma caixa com 20 tabletes para a gente sortear. Tá? Sim. Você liga lá pra Virgínia e aí a gente sorteia, quem sabe você ganha, o Dulce. Mas, Dulce, o mais importante é o seguinte, é saber a causa dessa ansiedade. E o que a gente sabe? Que quando a pessoa estressa, é o corpo preparando você para uma luta ou para uma fuga. E aí tem a produção de um hormônio chamado cortisol. Pensa bem. O neurotransmissor serotonina é para deixar você tranquila, de paz com o mundo, se sentindo feliz. Quando você está assim, você quer lutar? Você quer fugir? Não. Então, o que acontece? Toda vez que você estressa, você produz cortisol, o cortisol desarma, desmonta, detona a sua serotonina. Então, que tal começar a rever os processos em que você se envolve com esse estresse e diminuí-lo e minimizá-lo? Com o quê? Atividade física,
Abacate tem uma substância muito interessante chamada beta-cistosterol, que modula cortisol. E a oração, né, Aninha? Oração ajuda muito, não? Demais. E como que essa nossa ouvinte pode fazer para melhorar a vida de oração dela? Você que é missionária da Canção Nova. É claro, né, que ela vai procurar aí na paróquia dela os horários das atividades, quais são os momentos que a paróquia ou a comunidade, até mesmo a diocese dela, tem aí as funções. Você vai procurar aí a celebração da Santa Missa, um grupo de oração, um momento onde você possa estar com o Santíssimo Sacramento, no momento da adoração. Procurar saber e conhecer um pouquinho mais daquilo que são as atividades, né, da comunidade próximo à sua casa. E claro, se você puder acompanhar também a Canção Nova, não é? É um Nós temos aí remédio. Algumas opções, né? Bem variadas, né? Para vários públicos, tanto aqueles que gostam mais de pregação, de oração, uma coisa mais formativa, tipo um professor Felipe Aquino, ou também momentos Fábio. De oração, de direção espiritual. Muito bom. E tem também a missa ao vivo no canal 3 da NET, ou então no 163 da Sky, sim, né? Agora, toda segunda-feira é que você dá um dia de cruzeiro. Não. Então, eu ia convidar, mas vamos convidar todo mundo, porque aqui em São Paulo, toda segunda-feira, na Nossa Senhora do Lima, o padre Adriano Zandoná celebra a Eucaristia, né? E você é convidado a vir e participar. Você aqui de São Paulo ou você que está aqui em São Paulo. Exato. Nas segundas-feiras você é convidado a estar conosco na Catedral Nossa Senhora do Líbano, ali na Tamandaré. Perfeito. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CMSP, espaço e a sua mensagem. Você pode estar ligando também e concorrendo a um livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, através do 0 operadora 11 2039 1410, ou então, Aninha, como? Através do nosso e-mail, maisauderádio@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail para você participar, enviar para nós a sua dúvida, sua pergunta, seu testemunho e a sua partilha. E você está com um monte de papelzinho na mão. Sim, quem já está participando? Vamos falar. Recebi aqui o e-mail da Mara. Ela diz assim: boa tarde, doutora Gisela, meu nome é Mara, sou sócia da Canção Nova pelo débito automático. Obrigada, querida. E moro em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Meu irmão é paciente renal crônico e não está conseguindo marcar consulta com uma boa nutricionista. Enquanto eu não consigo marcar a consulta, a senhora poderia me dar pelo menos algumas dicas do que fazer na alimentação dele para que não diminua ainda mais a sua função renal? O que deve ser evitado na sua alimentação? O que devemos inserir? Muito obrigada, Deus abençoe, um ótimo trabalho. Abraços, Mara Carvalho Pires, do Rio de Janeiro. Mara, faz o seguinte, eu vou pedir para Ana Paula mandar para você o telefone de uma nutricionista, colega minha, excelente aí no Rio de Janeiro. Ela atende na Barra da Tijuca. Vale a pena você dar um pulo lá, ela é excepcional. O que eu posso te dizer é o seguinte, lógico que a gente tem que controlar a proteína, né? Mas, veja bem, não é só a proteína que se come, tá? Principalmente vamos usar mais peixe do que carne, do que alimentos muito proteicos. Agora, o mais importante, como eu sempre falo, é controlar o estresse. Porque o estresse faz você destruir a sua musculatura, que é proteína. Então, não adianta você deixar de comer proteína por um lado e tá usando a proteína muscular para outras coisas e sobrecarregando o rim da mesma forma. E veneno para rim chama-se carambola, tá? É a única fruta que eu tenho minhas restrições. Nunca provei de tanto medo que eu tenho de carambola. Porque você sabia, Ana, que a única fruta que passarinho não come é carambola? É mesmo. É mesmo. Agora nós vamos para o intervalo e já nós voltamos. Derramaste o teu sangue lá na cruz, me tiraste das trevas com tua luz, ilumina minha vida, oh Jesus, quero sempre estar perto de ti, com teu amor. Percebi que distante de Deus não existo, e que Ele é o ar que respiro, e sem Ele eu não vivo.
amor não me deixa sozinha. Sei que é dele o meu destino. Para sempre te adorarei, Senhor. Bendirei o teu nome com louvor. E por mais que eu precise de oração, o teu nome me traz o consolo. Minhas lágrimas vão cessar então, porque tenho as mãos que me guiarão. És a fonte divina de inspiração, que me acalma, ilumina e renova meu coração. Estamos apresentando Mais Saúde. Neste mês de agosto, celebramos 7 anos da Rádio América na Canção Nova. Olá, aqui quem fala é Padre Edmilson Leite Alves, da Diocese de São Miguel Paulista. Estamos aproveitando esse momento para parabenizar a Rádio América, 7 anos com a Canção Nova e 82 anos de Rádio América. Parabéns por esse projeto evangelizador. Rádio América, uma canção nova em sua vida. O caminho que nos leva à solidariedade é percorrido com a sua ajuda. E neste ano já espalhamos muita alegria por todo o Brasil, mas ainda precisamos de você para continuar fazendo mais nos próximos meses. Em agosto é a obra social Dom Bosco que recebe o nosso algo a mais. Juntos temos muitos caminhos, vários sorrisos e ainda muito a conquistar. Informações clube.cançãonova.com. Calendário do Bem. Sua fé transformando vidas. Sua ajuda fazendo bem a mais pessoas. Vem aí, show com Nando Mendes. Eu levo a ti minha alma. No ginásio do Colégio Santa Terezinha, Rua Doutor Henrique Mourão, 201, bairro Santa Terezinha, Santana, São Paulo. Adquira o seu ingresso por apenas R$10 na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro, ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô. Informações 3382-9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Canção Nova, 20 anos comemorando Jesus em São Paulo. Onde há caridade e sabedoria, não há medo nem ignorância. São Francisco de Assis. A Rádio América quer festejar com você os 7 anos da Canção Nova. Celebre conosco a missa pela cura das gerações para todos os ouvintes da AM 1410. Será no dia 26 de agosto, às 8 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, da Comunidade Canção Nova. Venha participar conosco e traga o seu pedido de oração ou ligue para nós no 11 20 39 1410 e deixe a sua intenção. Missa pela cura das gerações para todos os ouvintes da Rádio América. Rádio América. Dia 26 de agosto, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do metrô. Informações 11 2039 1410. A nossa oração. O melhor presente que podemos dar a você. Todo domingo, 9h30 da noite, 9h30 da noite, buscai as coisas do alto. Com Padre Vicente, da Comunidade Betânia. Sintonize. América. 12h29. Rádio América. AM 1410. Para chegar a um conhecimento persistente da fé, todo fiel pode encontrar um precioso conteúdo no Catecismo da Igreja Católica, um dos frutos mais importantes do Concílio Vaticano II. Ele é um dom de Deus para a interpretação do Concílio Vaticano II. A fé cresce quando é praticada, vivenciada como experiência do amor de Deus gratuitamente recebido, e assim nos torna fecundos, porque alarga o nosso coração. Ano da fé. A Canção Nova é mais igreja. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Bom, a Aninha tá falando assim que quem for sorteado, por favor, mandar logo o endereço, tá bom? Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem.
Temos uma ouvinte brasileira, mas que está morando lá fora. Ligou de Dallas, nos Estados Unidos. Olha que lindo. Obrigada, Marilda, pela sua participação. É muito gostoso saber que vocês acompanham Mais Saúde. E ela tem uma realidade um pouco diferente da nossa, porque, olha só, eu tenho colesterol alto e amo ovo. Geralmente compro caixa de ovo líquido, porque aqui no Brasil não tem, só para a indústria. Ele também faz mal? Bom, veja bem, Marilda, se você está tomando, quem tem colesterol alto, a gente só consegue diminuir 30% do nosso colesterol através da alimentação. Então, se você está com ele em torno de 260, por exemplo, com a alimentação corrigida, você realmente consegue ficar naqueles 200, 198, que é o limite. Mas, pior do que um colesterol mal alto, é você ter um colesterol bom baixo, que é o tal do HDL. Então, como está seu HDL? Sempre vendo isso. E se você não consegue baixar seu colesterol com alimentação, minha querida, tem que tomar remédio. Não tem jeito. Agora, o ovo, meu paciente mesmo com colesterol, ele come pelo menos um ovo por dia, porque os artigos mostraram que até 2 ovos por dia não aumenta os níveis de gordura no sangue, tá? É acima disso. Até 2, os artigos que eu tenho lido lá do pessoal da nutrição funcional, e a gente está falando em congresso em tudo isso, é assim, no máximo 2. Mas, para não exagerar, eu acho que um ovo por dia é muito saudável, porque tem colina, ajuda no nosso cérebro, a coisa toda, né? Colina é muito bom para o cérebro. Mas esse ovo líquido é um ovo que já vem pasteurizado, então ele não tem o problema da salmonela. Por isso que na indústria você tem que ter esse ovo para fazer algumas preparações. Então, esse ovo aqui não tem no Brasil para vender, mas acredito que você tenha lá a indicação de quanto desse ovo líquido é um ovo. Então, um ovo, minha querida, eu não vejo problema nenhum e muito obrigada pela sua participação. Se você ganhar o livro, a gente manda, viu? Um beijo. Temos aqui a participação por e-mail da Narleide de Castro. Ela é lá de Vitória da Conquista, Bahia. Ela diz que simplesmente ama o programa Mais Saúde. Fica atenta a todos os ensinamentos, inclusive já cortei da minha alimentação leite de derivados e glúten, consumo suco de couve todos os dias. Gente, esse suco é tudo de bom. Se você ainda não começou a tomar, vai lá no YouTube. Quando você coloca suco de couve, o meu é o primeiro que aparece e eu já fiz 2 gravações dele. Um que eu tô com avental, aquele jaleco branco, né? Que a gente atende em consultório, e um outro que eu fiz lá em casa, no meu espaço gourmet, que aí eu ensinei a fazer 2 tipos de suco, o de centrífuga e o de liquidificador para quem não tem centrífuga. E ela gostaria de saber se pão germinado com trigo germinado tem glúten. Infelizmente tem muito menos, mas tem, viu? E também onde encontro biomassa. Eu vou estar perguntando para o pessoal da Vale Mais Alimentos, que é na www.valemaisalimento.com.br, ou alimentos, daí 72, onde que eles estão vendendo por esse Brasil afora. Graças a Deus, aqui em São Paulo a gente já tem uns estabelecimentos, e como eu disse, eu pus um freezer no meu consultório. Você ainda não viu, né, Ana? Ainda não. Não, pois é, para colocar biomassa para o paciente ver o que é, onde compra essa coisa toda, porque quem não tem como fazer, o jeito, graças a Deus, é essa. Ela diz que quer participar e ganhar o livro, se Deus quiser, e além dos cítricos, o que pode causar azia. Querida, exatamente o que você tirou e, graças a Deus, o que você colocou: suco de couve. Ana, você lê tudo agora. Tem a participação aqui através do e-mail da Adriana. Ela diz assim: quer ganhar o livro. Bom dia, doutora Gisela, te acompanho pela rádio quase todos os dias. Adoro o seu programa. Nos finais de semana, ainda ouço pelo YouTube, enquanto estou fazendo faxina na casa. Falo da minha nutricionista para todo mundo. Já estou há 1 semana sem comer glúten, Parabéns. O que para mim é uma vitória. Parabéns. Doutor, estive pensando sobre o glúten e o câncer. Já o sistema imune está envolvido na defesa contra o crescimento indevido de algumas células cancerígenas, e então,
Se ele estiver ocupado com o glúten, a probabilidade do meu corpo desenvolver um câncer é maior. Esse meu raciocínio está correto ou estou viajando na maionese? Abraço, Deus abençoe. Adriana. Olhando por esse lado, você está certíssima, porque não é só isso. Veja só. O câncer, você tem que ter uma genética propensa para ele, né? Assim como para doença cardiovascular, para um monte de outras, inclusive autoimune, como a gente está falando no começo do programa. Então, o que conta a genética num valor de 0 a 100? Só 20%. Olha que pouquinho. Olha só. O resto, 80%, são as suas escolhas, a sua qualidade de vida, o que você decide, se vai fumar, se vai fazer atividade física. Isso é o que conta. Agora, é claro que se você tem uma genética para alguma doença e você fica a toda hora comendo porcaria, porque aí os nutrientes que são usados para coisas importantes tem que fazer faxina e tem que tirar o que a gente não é nosso do corpo, né? O fígado, coitadinho, sobrecarregando isso. É claro que esses nutrientes vão fazendo falta para você ter uma saúde melhor. Aí o acaso realmente pode acontecer, mas isso não quer dizer que todo mundo, o sistema imune vai ficar ali, porque agora que você já parou de comer glúten, com certeza seu sistema imune vai ficar com outras coisas para fazer e não se ocupar tanto com ele. Participação aqui da Ana Maria Fortunato. Ela diz assim: boa tarde, doutora, boa tarde, Aninha. Se puder, gostaria muito de participar do sorteio. Gostaria também de saber, será que a doutora Gisela pode me indicar uma boa marca de óleo de peixe ou de bacalhau e também uma marca interessante de canela em pó? Muito obrigada, um forte abraço. Ana Maria de Itu, São Paulo. Olha, o que eu trabalho, que inclusive nós vamos ter uns produtos deles que eu... Aliás, a chia, né, foi doada pelo Laboratório Naturalis. É muito bom, gosto muito deles. Não que não tenham outras marcas boas, mas eu tenho que eleger uma fácil para o Brasil inteiro. Então, no caso, eu uso a Naturalis e eles... Por que eu gosto deles também? Porque eles mandam um laudo do peixe que foi feito esse ômega, porque ele não pode, porque não pode estar contaminado de mercúrio. Mercúrio é normal ter na crosta terrestre e o peixe ter um pouco de mercúrio. Mas o problema é o peixe grande que tem mercúrio, que comeu o outro menor que tinha mercúrio, que comeu o outro com... Então fica aquela somatória e de repente o peixe está altamente contaminado. Por isso que eu sempre falo, vamos comer peixes pequenos. Quem viajar tem um maravilhoso... Aliás, você que mora nos Estados Unidos, minha querida, tem o da Nordic, que é um dos melhores. Ele vai chegar aqui no Brasil, amo de paixão, viu, Marilda? Esse da Nordic, eles têm até ômega 3 para cachorro. Nossa, olha que gracinha. Legal. Eu ganhei uma amostra, o meu já está tomando. Ah, que lindo. Então, o que ela da canela? Olha, tem vários temperos que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou trazer aqui também o Nelo Linguanoto. E a família dele era dona daquela marca, né, Linguanoto de temperos. E quando a família vendeu, ele não aguentou ficar sem trabalhar com temperos. Olha Aí ele abriu a dele, chamada Bombay, a capital da Índia, né? E você tem, inclusive na internet, você pode comprar pela internet. E por que eu acho os produtos dele bárbaros? Não que não tenham os outros, mas esse eu conheço um pouco melhor. Ele que vai comprar as especiarias pessoalmente. Olha que legal. Ele faz todo um controle microbiológico, porque tudo que é pó, lembra o doutor N falando? Você acha até o que você não imagina, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu gosto muito de todos os temperos dele e vou fazer o seguinte, vou entrar em contato para ele fazer uma pauta, a gente vai ter sorteio dos livros dele, mas eu vou pedir para ele trazer também um pouco dos temperos para a gente sortear. Tem a participação aqui da Cirlei, ela diz assim: olá, gostaria de participar hoje do sorteio. Sou Cirlei de Americana e gosto muito do programa. Um abraço, doutora Gisela. Um abraço para você. Tem também aqui a participação da Patrícia Gomes, ela diz: olá, boa tarde, gostaria de saber se existem frutas indigestas, aquelas que devo evitar, sobretudo no período da noite. Um forte abraço, doutora Patrícia Gomes de Vinhedo, São Paulo. Patrícia, aí tem uma coisa chamada individualidade. Às vezes eu sugiro alguma coisa para o meu paciente super saudável e fala: doutora, mas não pode nem chegar perto.
Então, é você... Outro dia eu falei para uma paciente que teve até... Nossa, ela teve uma cura espetacular de uma fibromialgia. Nossa, que e ela vem a cada 6 meses. Ela é tão agradecida. E ela me relatou umas coisas, eu falei, mas eu tô falando para você que, no fundo, cada um de nós é o nosso melhor médico nesse sentido. Então, observe o que não faz bem para você e retire. Por isso que criança que diz que não quer tomar leite, gente, vamos respeitar. 0 Operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Tem um SMS aqui da Simone. Ela diz assim: olá, doutora, boa tarde. Eu gostaria de saber o que a senhora recomenda para que não tenhamos cálculos renais e explicar o porquê. Sou de Petrópolis e gostaria muito de ganhar o seu livro. Um forte abraço, a paz, Simone. Como é meio extenso para a gente responder assim rapidinho, eu só vou dar uma dica. Cuidado com o excesso de vitamina C, aquelas que a gente compra na farmácia e toma 1 grama, quando de fato a gente só consegue absorver 200 miligramas. Então, a dica, comprou aquele tabletão de 1 grama, parte em 4 e toma em 4 horários diferentes. Porque excesso de vitamina C desse tipo, ela predispõe sim a cálculo renal. Tem a participação aqui da Isa, eu acho. Ela mandou através do e-mail e ela diz assim: só quero agradecer seu programa, está mudando a minha vida. Amém. Hoje quero partilhar que tinha esofagite com refluxo, tirei o leite e melhorei. Depois, através das escutas, percebi que eu poderia ter alergia à laranja, pois tenho cistite crônica inespecificada. Sei. Melhorou os sintomas e o refluxo foi embora. Tá vendo? Junto com o omeprazol. Ai, que bom! Obrigada por tudo. Obrigada, outra oportunidade. Conto muito mais dos benefícios do seu programa. Nossa, vamos guardar esse testemunho, hein? Ela mandou através do e-mail e não deixou o nome. Ah, mas guarda aí pra gente. Nós vamos fazer um programa de aniversário e a gente vai ler e vai pedir a participação de vocês. Então, se vocês têm um testemunho bacana sobre os benefícios do Mais Saúde, liga aqui para Ana Paula, que aí ela vai gravar e a gente coloca no ar, que vai ser um presente, né, para o programa. Sabe que eu vou aproveitar e ler uma participação da Isaura, que tem uma neta de 6 meses, que tem muito refluxo. Minha filha dá o leite NAN com farinha láctea e às vezes o mucilon. É a única alimentação fora da amamentação. Quero saber se tem alguma outra opção para que ela não tenha tanto refluxo. Isaura de Deus, tira da sua neta isso tudo. Se ela está sendo amamentada, o que precisa agora com 6 meses é entrar com alimentos. Por exemplo, comece com os tubérculos, uma mandioquinha, né? Aí você faz com uma cenourinha também amassadinha, não passa no liquidificador. Amassa com um garfo bem amassadinho, passa na peneira e dá. Você vai ver que vai melhorar. E tira tudo que tem leite, derivados e glúten. E laranja, como a gente estava vendo. E lembrando também essa ouvinte que tem cistite, uma das coisas que também é interessante, eu até perguntei para Denise por quê, ela falou assim, só Deus sabe, que quando algumas pessoas comem manga, também pode ocorrer isso. Olha. Interessante, né? Então isso eu já levei de referência, então eu já tenho tirado. E para cistite, uma coisa assim muito boa é o consumo do cranberry, não como aquele líquido já vendido assim como se fosse uma bebida, aquele cranberry que vende em lojas de suplementos alimentares, que é muito bom, tá? Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Tem a participação do Iago Moreno, ele é de Santo Antônio, Minas Gerais. Ele diz assim: ótimo começar a tarde e a segunda-feira cuidando da saúde. Eu tenho o livro Gastronomia Funcional e não tenho tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, gostaria de ganhar e participar e ganhar no sorteio. Uma ótima tarde, muito sucesso para as duas. Obrigada, querido. E tem uma participação aqui também muito interessante. Bom, lembrando que Isaura é sócia, a Celeste de Osasco é sócia, a Marli Ramos de São Paulo é sócia. Temos ainda a Antonieta de Osasco é sócia, o Cláudio que é sócio, o Vicente de Lorena
também sócio, a Irene de Osasco, e já a gente vai falando com o resto do pessoal. Tem uma participação de Natal aqui da Rádio Rural, que eu mando sempre um beijo, da Adeilda. Ouvi falar que se lavar as verduras, frutas com tinta de iodo a 2%, eu higienizo e fica igual produto orgânico. Abraços a todos. Você sabe, Adeilda, que quem falou isso foi o Dr. Laí Ribeiro. Eu encontrei com ele em Dallas. Aliás, eu fui para Dallas esse ano no congresso. Se eu soubesse, a gente ia se encontrado, né? Cadê o nominho dela aqui, que tô perdida aqui no meio dos e-mails, a Marilda, né? Sim. E aí, eu falei com ele que eu quero trazê-lo no programa, porque eu já vi várias pessoas falando isso, e eu não tenho esse conhecimento, e quero que ele venha para ele falar de várias coisas, inclusive eu quero gravar alguns programas com ele, ver se a gente consegue no dia que ele vier, porque ele é super ocupado. Imagina. Porque ele fala muito bem da água, ele também fala muitas coisas interessantes sobre o não consumo do leite e derivados, ele como nutrólogo, né, que agora ele é nutrólogo, ele comenta isso. Então, quando ele vier, eu vou perguntar sobre esse negócio do iodo e pedir justamente para ele me explicar a base científica disso, porque eu desconheço. Tem a participação aqui da Ana, ela diz assim: boa tarde, doutora Gisela. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre os suplementos de ômega 3, as dietas detox. Gostaria muito de participar do sorteio para ganhar o seu livro. Um ótimo trabalho. Um abraço. Raiane, da Paraíba. Bom, aqui com um monte de fitinhas, né? Que a Vera já fez o favor de cortar. Osana. Um amor, Osana. Obrigada também. Ômega 3 é excelente, a gente tem comido muito pouco peixe, mas um peixe que tem muito ômega 3 e é baratíssimo, chama-se sardinha. E sardinha tem uma coisa espetacular chamada coenzima Q10, que eu fui lá em Dallas e só falaram de uma organela que a gente tem na célula, que é a nossa usina de força, chamada mitocôndria. E para ela funcionar direitinho, precisa da tal da coenzima Q10. E eu brinquei e falei, puxa vida, fui para os Estados Unidos para um congresso para falar que sardinha é bom. Olha, resumindo a história. Não tinha necessidade, né? Mas foi bom para confirmar que a gente já está fazendo muita coisa boa. Tem aqui a participação da Roberta, ela diz assim: boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Tenho labirintite e quero saber o que comer. Me passa alguma receita que possa ajudar quando tiver algum momento da minha crise, né? de labirintite. Beijos, adoro o seu programa. Um forte abraço, doutora Roberta. Roberta, precisa ver se essa labirintite acontece quando você está estressada, que tem gente que tem crise com estresse. Então, tem que evitar o estresse. Sabe uma coisa que labirinto odeia? Açúcar. É mesmo? Açúcar. Para de comer açúcar, você vai ter uma melhora muito grande, caso não seja também um problema de postura. Porque, de repente, você tem a cervical, aqui atrás do pescoço, que pode estar comprimindo uma artéria que leva sangue para a cabeça. E daí, essa falta de fluxo sanguíneo faz você ter labirintite. Tanto que o Dr. Roque outro dia estava estressado e ficou com labirintite, aí ele toma um remedinho específico, que aí é só médico que pode passar. Tem a participação aqui da Silene do Nascimento Campos. Ela diz assim: boa tarde, queridas. Boa tarde. Já desejo uma ótima semana para todos nós. Gi, gostaria de perguntar se a pessoa que está com colesterol alto de 250 pode comer ovo? O chocolate é ruim para a gestação? Gostaria de participar do sorteio. Um forte abraço. Sirlene de Natal, amo vocês. Amo o programa Mais Saúde. Obrigada, querida. Olha só, eu estava conversando aqui para nosso ouvinte de Dallas, né? Que os estudos mostram que até 2 ovos por dia você não aumenta o perfil lipídico. Então, eu costumo dizer para o meu paciente, ele come ovo todo dia, né? Agora, 250 é colesterol alto, querida. Se você não conseguir baixar, por favor, procure um médico e tome remédio, sim,
tá? Porque nós mulheres temos muito, você não me falou a sua idade, mas depois da menopausa, minha querida, não arrisque, tá? Dr. Roque, aliás, podia até falar um pouco de colesterol quando ele viesse de novo no programa, da importância disso para a mulher também. Então, se você não conseguir abaixar, faz uma alimentação mais regrada por 3 meses e faça um exame. Se não baixar, aí não tem jeito, querida, tem que tomar realmente o remédio. Tem a participação da Odete, ela diz assim, boa tarde, doutora. Gostaria de fazer uma pergunta. Dá para fazer um programa sobre panelas? Dá. Comprei uma frigideira de titânio em uma feira, mas estou com medo de usá-la. Ela é fabulosa, querida. Qual a melhor? Tem alguma que possa deixar os alimentos até por volta do horário do jantar? Gostaria de tirar essas dúvidas. Já dei o livro de presente de aniversário a uma jovem mamãe, mas o meu ainda não tenho. Obrigada, um forte abraço, Odete de Curitiba. Odete, é o seguinte, eu vou chamar o Renato Calef, que se ele não vier, viu, Ana, que ele tá super ocupado, pelo menos por telefone a gente faz a pauta com ele, porque ele é daqui de São Paulo. Tem uma panela nova ela acho que é alemã. Ela tem uma liga de prata. Sim. Então, é uma caríssima. A panela de pressão custa R$1.500, um absurdo. Mas é uma panela de pressão que são duas, uma pequena e uma grande com a mesma tampa. Bem interessante. Mas também não tem para você comprar, tá difícil. O que eles fizeram um teste foi de deixar um alimento numa panela convencional e numa panela daquela. Como a gente sabe que a prata é bactericida, antigamente os reis não tomavam no cálice de prata as coisas, era por causa disso. Olha só. Então, você pode... depois eles viram que na panela em que estava o alimento, eles deixaram por dias, né? Acho que fechado o alimento, alguma coisa assim. E realmente a panela com essa liga de prata ficou impecável. Só que é o seguinte, minha querida, tudo que você faz, você tem que retirar da panela depois que terminou e colocar na geladeira, se você não for consumir nas próximas 2 horas. Senão cresce bichinho. Tem a participação aqui da Marina. Ela diz assim, boa tarde, doutora Gisela. Fiquei pensando em como poderia começar este e-mail e não pude achar uma forma melhor de dizer. Sou sua fã. Que gracinha. Me formei em nutrição ano passado e agora estou fazendo a pós na VP em funcional. Que legal. Eu já fui me apaixonando por nutrição funcional desde o comecinho do curso, mas depois que comecei a acompanhar o seu trabalho, fiquei encantada. O seu livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém não sai da minha bolsa e o Escolhas e Impactos não sai da minha cozinha. Ela colocou risos aqui e ela diz assim, olha que eu emprestei de uma amiga e ela já deve estar brava comigo, que ainda não devolvi. Eu adoro a forma simplificada como você explica a nutrição funcional. Todos os dias eu assisto os seus vídeos no YouTube, pois eles me ajudam muito em como passar as informações de maneira fácil para os meus pacientes no consultório. Parabéns, você é inteligentíssima. Imagina. Espero um dia ter toda a clareza e conhecimento que você tem para ajudar todo mundo. Porque, fala a verdade, depois que a gente estuda nutrição funcional, a gente não fica com vontade de salvar o mundo todo? Fica. Beijos, Marina. Marina, vou guardar esse testemunho e eu vou fazer uma palestra no congresso da VP e uma palestra assim de como a gente pode, através da nutrição, ir além do consultório. A Valéria Pascoal me pediu e eu vou estar lá, acho que é dia 13, é verdade, dia 14 é o congresso. No dia 13 de manhã, eu vou estar fazendo entre 8h30 e 10 horas essa palestra e me pediram para gravar algumas coisas, de uns testemunhos. Então, Marina, se você quiser ligar aqui para Ana Paula, a gente pode estar gravando exatamente isso que você falou, mas vai ficar muito mais simpático você falar do que eu dizer. Voz, claro. Aninha, lembrando que tá todo mundo aqui no saquinho, apesar de eu não ter falado. Olha, a Narcisa de Natal, a Irene de São Paulo,
a Deilda de Natal, a Irene de Osasco, o Vicente de Lorena, a Maria das Graças de Itapecerica, o Cláudio, a Antonieta, o José Ferreira, a nossa ouvinte de Dallas, a Marli, a Celeste. Vocês estão todas aqui, tá bom? Então, só uma coisa, Isaura, antes que eu me esqueça, com a sua filha que está amamentando, ela pode estar passando para o neném a proteína do leite da vaca através do leite dela, porque ela come as coisas. Então seria o ideal tirar por um tempo até dela, tá? Mas depois a gente volta a falar disso. Vamos então no sorteio. Vamos lá. Você tira. Vamos ver então quem será o contemplado ou a contemplada. Tcharam! Tcharam! Participação do quê? Participação através do e-mail, é a Roberta, de Várzea Grande, no Mato Grosso. Coisa boa. Um abraço, Roberta. Então, gente, um beijo enorme. Enfim, lembrem que sexta-feira tem o Mais Saúde pela TV e que pode ficar assim à sua disposição através do blog.cançãonova.com/mais saúde. Divulgue que o Mais Saúde aqui na rádio mudou de horário, é todo dia, que a Rádio América voltou ao ar, porque gente mais simples, interessante, eles às vezes não têm muito acesso. Verdade. Eu percebi isso conversando com o seu Miguel. Aliás, eu vou deixar o telefone dele com você pelo seguinte, gente, quem souber de uma caravana que vá para Canção Nova, aquele vai de manhã e volta à noite, falem com Ana, porque o sonho dele é um senhorzinho, o sonho dele é conhecer a Canção Nova, mas eu falei, tem caravanas, eu vou organizar para o senhor. Então, gente, um beijo enorme, o programa é uma delícia, adoro estar com vocês, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde, né, Aninha? Se Deus quiser. Que a fé se alimenta de esperança. Ainda tem tempo de viver melhor. É nas pequenas coisas que Deus fala. O pai que vê o filho crescer.